Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano. O que fazemos aqui? Estamos lendo o seminário 16 para tentar, a partir do seminário 16, estabelecer uma teoria geral de análise do discurso do Lacan para poder usar na clínica e para poder interpretar discursos, entendendo que discurso pode transformar o que se entende por clínica e o que se entende por linguagem Lacan. No vídeo de hoje a gente vai analisar a teoria do significante do Lacan e como a teoria do significante do Lacan vai também se relacionar ao que o Lacan vai estudar de lógica. Então, lógica no Lacan tem uma relação muito direta com a teoria do significante. A gente vai apresentar a teoria do significante para depois apresentar o que o Lacan vai fazer com a lógica para sustentar a teoria do significante dele. Bora lá pro caderninho? Cadê eu? Então, primeiro passo, apresentar a teoria do significante do Lacan. Teoria do significante como oposição à teoria da representação e uma teoria que traz que o significante tem uma relação de palavras com palavras, de significantes com significantes, não uma relação com a coisa, digamos assim, a realidade. Então vamos lá. Entender o Lacan passa por entender a teoria do significante. A teoria do significante é o grande centro do ensino do Lacan. Se não se entende a teoria do significante, não se entende o Lacan. A teoria do significante do Lacan, é isso que se chama de estruturalismo do Lacan, né? Que tem semelhanças com outros estruturalismos, mas também tem as peculiaridades do Lacan. Ela se constrói como oposição à teoria da representação. A teoria da representação é uma teoria mais antiga da linguagem, que está, por exemplo, em Freud, na qual se tinha uma visão meio intuitiva de linguagem que a linguagem funcionava como representação de uma coisa. Então alguém chegava e falava fone de ouvido, mouse, e que assim se construiu a linguagem. O problema é que a teoria da representação ela tinha alguns buracos. Como se produziria processos de ressignificação? Como se produziriam ambiguidades? Como se produziriam perspectivas de interpretação se as coisas foram representações de coisas? E será mesmo que para toda palavra há uma coisa no mundo que ela representaria? E há apenas uma coisa no mundo que ela representaria, como copo? E a linguagem se construiu inteira assim, com as pessoas apontando para coisas e nomeando elas. Então, a teoria do significante ela surge a partir de uma crítica à teoria da representação. E ela vai propor algo completamente diferente e que é completamente contraintuitivo. Na teoria do significante não há relação de palavra com coisa. Palavras não fazem referência a coisas. Essa é a parte mais contraintuitiva que tem e ela é um tanto difícil de captar. Depois ela vai ficando mais palatável. Então, o que é um significante? Significante só faz referência a outros significantes. Eles não fazem referências a coisas. E o processo de significação, ele se dá na relação de significantes com significantes. Então, essa teoria do significante, ela divide a palavra entre a significação, o significado que a palavra vai ter, e o significante que é a materialidade linguística da palavra, sua, sua forma, sua materialidade. Essa materialidade linguística, ela é a priori sem significado. Ela não representa uma coisa no mundo, mas a partir da relação com os outros significantes, se vai construindo significações. Então a significação ela é dependente de relação de significantes. Não é mais relação de palavra com coisa. Porque na teoria da representação, copo seria uma relação entre uma palavra e uma coisa, e a verdade da palavra estaria contida na coisa. Se a representação ela é adequada, a palavra representa a coisa. Tá? Mas na teoria do significante, não há mais relação entre palavras e coisas. Há relação de palavras com palavras. Então, a significação ela se torna efeito de articulação de palavras, articulação entre significantes. E a teoria do significante ela vai recusar a pergunta de como a linguagem surgiu. Essa pergunta é impossível de responder, mas seja lá como for,
Quando surgiu, ela surgiu como rede. Ela surge, inevitavelmente, ela se coloca como uma rede que ela toma todo o universo humano. Então, o humano ele sempre está numa relação com o seu mundo que é completamente tomada numa rede de linguagem. Uma rede de linguagem que não tem fora. Não tem no mundo humano algo para além da rede de linguagem onde significantes se articulam com significantes produzindo sentido. Não tem afeto que está fora da linguagem para Lacan, não tem uma coisa que está para fora da linguagem para Lacan, não tem uma essência que está fora da linguagem para Lacan, não tem uma matéria que está fora da linguagem para Lacan, não tem uma natureza que está fora da linguagem para Lacan. Tudo que o humano pode conhecer se coloca no seu mundo a partir dessa rede de significantes, e o significante inevitavelmente sempre funciona em rede. Esse é um ponto muito importante, que eu coloquei ali com a ideia de que significante é relação. Se o significante ele para de representar uma coisa, opa, então ele só produz relações, efeitos de significação como uma articulação entre significantes. Então, um significante em si, ele não é nada. E esse é um axioma da teoria do significante. Sem isso também não dá para entender a teoria do significante. Não tem nada dentro do significante. O significante não é como um círculo, uma bola, que tem alguma coisa dentro. Por exemplo, a gente podia fazer uma bolinha aqui. Deixa eu pegar o meu caderninho. Fazer uma bolinha aqui. E dentro dessa bolinha escrever Pedro. E é o significante que é a palavra que me representaria. Tem uma bolinha e tem Pedro. A gente costuma pensar na linguagem assim, como uma palavra que envolve uma coisa. Eu sou a coisa, a palavra veio e me envolveu. Na teoria do significante não existe isso. Na teoria do significante, para que se produza um processo de significação, há sempre relação entre significantes, então um próprio significante ele é vazio. Isso é o que na teoria do significante vai ser conhecido como a função discricionária do significante. Não sei por que inventaram um palavrão desse. Mas que quer dizer que um significante ele não é nada, ou seja, ele não tem nada dentro dele. O que ele é relação com todos os outros. Então, o significante, qual que é a materialidade dele? O que ele é não ser todos os outros. É assim que se define um significante. Ele se coloca sempre numa rede com todos os outros significantes. A partir dessas articulações com os outros significantes se constroem significados. E o significante, enquanto tal, ele não tem nada dentro, ele só é o que os outros não são. Então vocês vão percebendo que essa teoria do significante, primeiro, ela é bastante contraintuitiva, e segundo, só uma pausa aqui, tem um homem empolgado com uma furadeira no meu prédio, então vamos ter que fazer pausas. Ele voltou. Seguimos? Então, o significante, ele é completamente contraintuitivo, porque ele não tem nada dentro, e ele se produz nessa relação com a rede de todos os outros significantes. E é a partir disso, das articulações entre significantes, que vai se produzir significado. Isso pode parecer um pouco dadaísta, mas vai tomando corpo se a gente fizer exemplos. Se um sentido não se produz a partir dessa relação de palavra com coisa, então ele vai se produzir a partir de articulação. Como se produz sentidos das nossas frases? As nossas frases se produzem em sentido não por uma representação intuitiva de que uma palavra tem uma coisa dentro. A gente supõe que é assim. Mas especialmente porque numa frase vai tendo vários significantezinhos encadeados ali, e esses significantes eles vão dando um sentido que se constrói a partir da articulação. Então a gente não entende exatamente o que uma frase pode dizer, a gente pode até intuir, enquanto ela está se escrevendo, mas com esse processo de articulação, quando a gente coloca um ponto final, se cria, a partir dessas articulações, um significado. Por exemplo, eu estava sentado no banco. A gente não sabe o que quer dizer se eu estava sentado no banco da praça ou no Banco do Brasil. Eu estava sentado no banco e fiquei lá por horas para pagar uma conta. Ah, o cara estava na fila do Banco do Brasil para pagar o boletim dele.
A gente precisa da articulação de significantes para que o significado aconteça através dessa articulação. Faz sentido? Acho que assim, pelo exemplo, fica muito mais fácil. Então, não tem uma coisinha dentro de cada uma dessas palavras, mas é a partir da relação entre todos os significantes que um sentido se constrói. E essa teoria do significante, se ela não tem nada dentro, se dentro de uma palavra não tem uma coisa, mas os significantes só funcionam em relação, ela se torna completamente contrária ao que o Lacan chama tanto de fenomenologia, quanto de ontologia, quanto de metafísica. Ou seja, há as teorias da filosofia que vão buscar uma essência nas coisas. Por exemplo, isso surge lá de Parmênides, né? O ser é e o não ser não é. E o Lacan estaria do lado de Heráclito nessa briga da filosofia, né? A teoria do significante, que é a base do ensino do Lacan, vai criticar profundamente a ideia de identidade, de que há uma coisa nela mesma, já que tudo se torna relação nessa teoria. E como que isso vai passar para a clínica? A teoria do significante também vai transformar radicalmente o que a gente entende por inconsciente e por interpretação. E eu costumo pensar, eu costumo dizer que a teoria do significante do Lacan, ela salva aquilo que tinha de mais radical na associação livre-freudiana. A associação livre-freudiana foi a grande invenção do Freud, que estrutura o método da psicanálise. O problema é que uma das grandes críticas que a gente pode fazer para o Freud é que ao longo do desenvolvimento da carreira dele, ele foi enchendo de coisinhas, enchendo de saberes ali, como essa bolinha que tem um monte de coisinha dentro, do que seria o inconsciente. E a partir do momento que ele passa a encher de coisinhas, o conceito dele de inconsciente, que antes era mais vazio, mais efeito das associações, o Freud passa a interpretar a partir dos achismos que a teoria dele foi construindo. Então ele passa a ouvir de uma forma enviesada que nas associações do paciente vai aparecer alguma coisa de sexual, vai aparecer alguma coisa de infantil, vai aparecer alguma coisa de reprimida, alguma coisa de problemática, vai aparecer alguma coisa de edípica, vai falar de papai e mamãe sim. Então, a forma como o conceito de inconsciente do Freud ele vai sendo enviesado por essas coisas que ele vai jogando lá dentro, acabam destruindo um pouco a potencialidade do conceito de associação livre que a teoria do significante reestrutura. Então, como isso vai dar em análise? Uma escuta analítica vai ouvir uma história que se conta a partir dessa teoria do significante. E isso é sempre um esforço de leitura, porque é muito intuitivo que a gente escute a partir de uma intuição, né? De uma representação. Então, a pessoa fala uma coisa e a gente pensa, essa coisa quer dizer uma coisa. Ela fala outra coisa e a gente pensa, isso quer dizer isso. E a pessoa diz outra coisa e a gente fala, isso quer dizer isso. O problema é que quando a gente está fazendo esse processo intuitivo de tradução, de a gente tentar entender o que a pessoa está dizendo, a gente vai jogando as nossas próprias representações nos significantes do outro. E o esforço da escuta clínica, da leitura clínica, é entender significantes apenas a partir das suas articulações. E você tem que fazer um esforço danado para fazer isso. Mas entender significantes apenas a partir das associações que o paciente vai construindo. Então, o que é um paciente falando? O paciente vai falando uma série de significantes. Ele conta um treco, depois ele conta outro 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 treco. E, bom, isso é também importante que a gente diga o que é significante, né? A gente pode entender significante como essa materialidade da palavra, mas eu acho que uma definição que funciona mais o significante é qualquer elemento discursivo que se escolha. Então, um significante pode ser uma palavra falada pelo paciente, pode ser tipo a primeira historinha que o paciente te conta, pode ser a sequência das histórias que o paciente te conta, pode ser as histórias com os lapsos temporais que o paciente conta, ele conta uma coisa do passado, uma coisa do presente, uma coisa que ele supõe no futuro. Então, são alguns significantes encadeados. Então, é um elemento discursivo a partir de um recorte que a nossa escuta faz, a partir do recorte que se considerar interessante fazer.
E quando uma pessoa fala da própria vida em análise, ela vai encadeando uma série de significantes. O esforço da leitura psicanalítica é tentar não dar um sentido a um significante que se traz, mas entender o significado que vai se produzindo a partir desse encadeamento. A pessoa falou 1, depois falou 2, depois falou 3, depois falou 4, depois falou 5. Se a gente fizer o esforço de retomar, que você falou 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, quando a gente pensa no encadeamento, e a gente não para pensar isso se a gente não fizer esse esforço, novos sentidos aparecem, uma significação se produz. Isso a gente pode fazer tanto na escuta de um paciente, quanto também quando a gente vai ler um texto. Se a gente para ler o texto a partir de uma sequência lógica da argumentação de um texto, e a gente faz, bom, o autor se propôs a falar 1, depois 2, depois 3, depois 4, vocês vão ver se a gente faz o encadeamento lógico de um texto, sentidos começam a brotar assim, não precisa fazer muito esforço, porque encadeamento produz significados. E também, quando um paciente em análise está falando ali um certo encadeamento de significantes, também a gente vai pedindo associações, ou as mesmas associações vão vindo desses significantes. E é isso que a gente chama de eixo metafórico da significação desses significantes, né? Então, além de dizer um significante, o paciente também vai trazendo outros significantes que estão numa relação, digamos, vertical de produção de sentido. Tá? O que quer dizer esse palavrão? Que, além das associações que o paciente vai trazendo, ele também vai trazendo outras associações que dão um sentido daquele significante. Ele vai trazendo associações que, assim, em relação com o significante que foi dito, vai dando um sentido àquele significante. Bom, como que isso aparece? Me parece que uma forma de ler isso muito claramente na clínica é pelos sonhos. Porque nos sonhos a gente consegue nos desvincular mais diretamente dessa escuta intuitiva, porque a gente supõe que no sonho tem ali o enigma, né? Mas no fim das contas, o analista ele analisa sonhos da mesma forma que ele analisa qualquer discurso, a partir de articulações significantes e das associações em oposição às articulações significantes que o paciente vai trazendo. Por exemplo, um relato de um sonho. Novamente, a gente escuta o sonho como uma narrativa que pode ser rompida em vários elementozinhos. Estando separado nesses vários elementozinhos, a narrativa de um sonho, também a gente vai pedindo associações sobre cada um desses elementos. O paciente falou que sonhou com galinha, depois com copo, depois com a casa, depois com a minha mãe, depois com não sei lá o quê. Então a gente pede associações sobre esses elementos. E as associações que o paciente vai trazendo? Sonhei com uma galinha porque blá. Sonhei com um copo porque blá. Sonhei com não sei lá o que porque blá. Vai criando um segundo nível aqui de associações que vão dar o sentido daquele elemento. Eu sonhei com galinha porque blá, então esse porquê traz a ideia que dá o sentido do significante galinha. Então a gente num sonho passa não só a articular os significantes que estão encadeados, como também e mais especialmente articular as associações que vão sendo produzidas pelos primeiros significantes. E ao articular as associações como aquilo que dá sentido ao significante, vai também muito espontaneamente se produzindo uma série de sentidos. Então, o analista, ele não tenta dar um sentido àquele significante que aparece no sonho, ou que aparece no discurso corriqueiro do analisando, ele entende aquilo a partir das associações que o próprio discurso vão trazendo, e mesmo às vezes, se a gente perguntar, o que você lembra quando pensa nisso? Que é a pergunta mais clássica do psicanalista, ele faz essa pergunta para encontrar as associações que vão dar o sentido de cada significante que se trouxe. Bom, essa é a teoria do significante. A teoria do significante, e a partir dela, o Lacan vai escrever os matemas dele, né? A1, S1, o primeiro matema do Lacan, S1. S1 quer dizer aquele significante
que vai ser representado pelos próximos. Por exemplo, se a gente escolhe esse significantinho aqui, o sentido dele não é dado internamente, ele é dado pela articulação que ele tem com esses outros, tanto com a associação quanto com os outros que estão na sequência dele ali. S1 só quer dizer isso, né? Um significante que se elige para se pensar qualquer representação dele dada pela articulação dele com os outros. O outro dos mateminhas do Lacan, das letras do Lacan, é o S2. S2 são os significantes cuja articulação constroem o sentido de S1. Então, apesar do nome S2, S2 quer dizer todos os outros significantes, porque ia ser muito chato escrever S2, S3, S4, S5, ad infinito. Todos os outros significantes que vão dar o sentido daquele primeiro significante. Então, se a gente está tentando entender o significado desse significante aqui, que é o que a gente vai chamar de S1, esse povo todo aqui que está orbitando em volta dele serão os S2 a partir da qual as articulações vão dar o sentido desse S1. A outra das letrinhas do matema do Lacan é A. A quer dizer o grande outro. E o grande outro do Lacan quer dizer a linguagem. A linguagem como o conjunto de todos os significantes que há. Então, todos os significantes que há compõem isso que a gente pensa como a linguagem. Essa ideia de uma totalização de todos os significantes que há. Depois da apresentação da teoria do significante, dá para entender o que o Lacan vai pensar na lógica. O Lacan vai pensar a lógica como uma continuidade dessa teoria do significante que ele está apresentando, né? E o Lacan, ele não vai para a lógica à toa. Ele vai para a lógica buscando responder certas perguntas do ensino dele. Perguntas que estavam lá desde os anos 50, quando ele estava formulando a teoria do significante, e que ele vai tomando posições muito firmes ao longo do ensino dele. Entender Lacan é também entender essas posições que ele vai tomando ao longo do ensino dele. A primeira posição que já está lá desde o início da teoria do significante, nos anos 50, e que segue em todo o ensino do Lacan, e a lógica vai servir como ferramenta argumentativa, é que na teoria do Lacan há sempre uma crítica à identidade. Nada tem uma identidade interna por Lacan, apesar de você se olhar no espelho e dizer Pedro. Nada tem uma identidade interna, porque isso que a gente supõe em identidade é sempre um efeito de relações de produção de significação. Então, sempre há no Lacan isso que a gente pode dizer como uma crítica da identidade. E na lógica dos conjuntos, o Lacan vai para lá exatamente porque ele vai encontrar argumentos para uma crítica da identidade. O segundo ponto do porquê que o Lacan vai na lógica para seguir desenvolvendo a teoria dele, do significante. Então, a lógica é uma sequência da teoria do significante. Sem a teoria do significante, não tem os raciocínios lógicos do Lacan. E ele vai lá também para encontrar uma estratégia de crítica da ideia de completude, o que é algo que sempre atravessa o ensino do Lacan e que é uma crítica parecida à crítica da identidade. A crítica da identidade seria tipo a recusa da ideia de unidade. A crítica da completude seria uma recusa da ideia de completo, de todo, de universo, como um verso. Essa crítica está amparada no ensino do Lacan com uma discussão que o Lacan faz na epistemologia a partir de um epistemólogo chamado de Poiré, que é um epistemólogo muito famoso do século XX, que estava ali afetando bastante os pensadores franceses, né? Sustentando uma teoria sobre a filosofia que dava um sentido de que a gente supõe que há um conhecimento completo no mundo, a ser extraído do mundo, mas que a produção de conhecimentos
ela é sempre um desenvolvimento de linguagens que vão trazendo sentidos a certas coisas e produzindo falhas de sentido de outras, produzindo questões, produzindo desconhecimentos. Então, essa teoria do Poiré vai dizer que, desde a modernidade, ele vai traçar isso até lá no, como um marco, a filosofia do Descartes, mas a filosofia do Descartes como representação de uma transformação de uma época onde, através do desenvolvimento da ciência, se cindiu a ideia de uma completude de um saber. Tanto de uma completude de um saber em Deus, quanto de uma completude de saber na natureza. E disso vai se sair toda uma discussão com física quântica, física relativista, com lógicas matemáticas, com lógicas incompletas da matemática, com lógicas que trazem certos sentidos de incompletude, como Russell, como Gödel, como Frege, exatamente para sustentar que a transformação do pensamento construiu essa quebra de um sentido de completude na forma como se entende ciências. Então, Lacan também vai na lógica para sustentar essa teoria da incompletude do universo simbólico. Ou seja, de que um saber nunca faz todo e nunca poderia reencontrar um todo. E o Lacan também vai para a lógica, porque o Lacan é um formalista. Ele entende que um conhecimento científico ele sempre tem que progredir na direção de uma matematização, que isso seria o refinamento de um conhecimento científico, e se ele não consegue fazer isso, esse conhecimento científico é meio capenga. E, enfim, vamos lá para o capítulo 4, parte 3, onde o Lacan vai seguir um desenvolvimento lógico da teoria dos conjuntos, muito parecido com o que ele trazia lá no Incompletude do Outro, que a gente tem um vídeo aqui no canal. Falando nisso, quem chegou até aqui, inscreva-se, curta e compartilhe o canal para ajudar nós a, quem sabe, um dia aparecer o Christian Beck. Então, chegando diretamente ali na lógica, o que a gente tem que tomar é um certo número de pressupostos a partir da teoria do significante que fez com que o Lacan chegasse à lógica, mas não a qualquer lógica, a teoria dos conjuntos especificamente. E o Lacan chega ali, e não só o Lacan, por exemplo, o Badiou também faz um raciocínio semelhante, em entender a teoria dos conjuntos como algo que falava da linguagem, porque a matemática é uma linguagem, porque o Lacan vai pensar, bom, você tem a teoria dos conjuntos, a gente pode pensar que cada significante é um conjunto, e a gente pode pensar que a linguagem seria o conjunto de todos os conjuntos, e a gente também pode pensar que o significante, se ele é um conjunto que não contém ele mesmo. Porque há conjuntos que contêm a si mesmo e há conjuntos que não contêm a si mesmo. O significante seria um conjunto que não contém a si mesmo. Afinal de contas, isso é axiomático, como a gente viu ali na teoria do significante. O que é o significante? Ele não tem nada interno a ele. Ele não é todos os outros. Então, isso é um axioma da teoria do significante, a partir do qual o Lacan vai falar que o significante é um conjunto, quer dizer que pode caber uma série de representações dentro dele, as mais variadas, mas esse significante, se ele é um conjunto, ele não contém a si mesmo, porque ele não tem uma identidade interna, porque isso é axiomático na teoria do significante, né? Ele tem o seu significado dado pela articulação com os outros. E o que o Lacan vai tirar da teoria dos conjuntos, a partir de alguns usos que ele usa ali, especialmente da crítica de Russell, a teoria dos conjuntos, e na área comunidade aqui do canal, a gente tem um vídeo matemático explicando o paradoxo de Russell, né? É importante ver porque o Lacan vai efetivamente replicar o paradoxo de Russell, então ver matemática explicando isso, vão lá assistir, porque é muito mais fácil e não dá para entender isso sem entender Russell, o paradoxo de Russell, né? O que o Lacan vai tirar do desenvolvimento que ele vai fazer da teoria dos conjuntos é que unidade e totalidade são sempre efeito de perspectiva. Aquilo que a gente supõe que é um todo é efeito de uma perspectiva, e aquilo que a gente supõe que é uma unidade é efeito de uma perspectiva. Ou seja, não há unidade e não há totalidade a partir da teoria dos conjuntos e a partir da teoria do significante. O Lacan é muito enfático, esse é um ponto infinito na teoria do Lacan.
A gente não tem uma unidade e não há uma totalidade. Não há uma totalidade de sentido, não há uma unidade de sentido, inclusive sobre nós mesmos. Não há um uno que eu posso dizer, Pedro. Então, o Lacan vai fazer referência assim a dois manejos da lógica dos conjuntos que vão dar uma espécie de zoom out, que vai trazendo que aquilo que a gente supõe que é um todo, no fim das contas é só parte de um outro todo que nunca se fecha infinitamente. E a gente também pode dar um zoom in. Aquilo que a gente supõe que é uma unidade, ela pode sempre se repartir em relações, em relações, em relações infinitamente para dentro. Então é como se fossem infinitos maiores e infinitos menores. E isso também são efeitos do próprio axioma da teoria do significante. Que significante é relação, de que significante não tem nada interno. Essas ideias, tanto de que significante é relação, quanto ele não é todos os outros, eles levam a uma quebra do um e uma quebra do todo, uma quebra da ideia de unidade, uma quebra da ideia de totalidade, que também vai se ver na própria teoria dos conjuntos. Então a teoria dos conjuntos e do significante, elas colam maravilhosamente bem. Se a gente pensar que um significante é um conjunto e que a linguagem é o conjunto de todos os conjuntos. Então, vamos tentar desenhar aqui para vocês quais são os raciocínios que o Lacan vai fazendo, né? Primeiro desse zoom out. O Lacan vai falar que a relação mínima da linguagem, né, é sempre, vou tentar colocar aqui, um significante relacionado a outro significante. Aqui essa relação ele coloca S1 relacionado a S2, mas que no fim das contas é a relação de um significante com todos os outros significantes. Se a gente vai falar que isso aqui são conjuntos, um significante é um conjunto, uma palavra, digamos assim, cabe uma série de coisas dentro, uma série de representações, não todas, mas cabe uma série de coisas dentro. E nessa relação desse significante com todos os outros da rede, que está marcado aqui por S2, isso também é um conjunto. Se a gente tem um significante, que é aquilo que não é todos os outros, e a relação desse significante, enfim, com todos os outros da rede, o que isso compõe? Isso compõe o conjunto da linguagem. E a gente taca o A aqui. Mas peraí, se a linguagem é também um significante, esse significante tem que estar em relação com o outro. Se ele está em relação com o outro, ele tem que, inevitavelmente, para existir enquanto significante, estar articulado a um outro significante. Então, a tentativa de totalizar a linguagem sempre derruba um elemento para fora. E aquilo que era uma suposta totalidade vai se mostrar efeito de uma totalidade maior que acabou escorregando para fora. E aqui, de repente, tem um outro A, uma outra tentativa de totalidade. E isso vai escorregar de novo para fora, porque esse A também é um significante. E ele também tem que se relacionar com outro significante para se contar como significante. E, infinitamente, esse treco vai caindo para fora. Ih, esse aqui ficou torto, coitado. Infinitamente, esse treco vai caindo para fora e vai se expandindo. O que acontece, então? Cada suposição de totalidade que a gente vê, no fim das contas, é efeito de uma totalidade maior que a gente não consegue ver. Então, a totalidade ela vai sempre se infinitesimando para fora. A tentativa de contar todos os significantes sempre dá mais um significante para contar todos os significantes. Então, o que é todo significante? Não existe todo significante. O que existe é um movimento infinito para fora. Um movimento infinito de ampliações. Então, aquilo que a gente supõe um todo é só um erro de perspectiva, digamos assim, de um processo infinito. Isso é idêntico ao argumento que o Frege dá dos números naturais. Né? O Frege faz uma leitura não intuitiva dos números naturais, né, que vai falar que o zero é o conjunto vazio, o 1 é o conjunto que contém o zero, o
o 2 é o conjunto que contém o 1 e o 0, o 3 é o conjunto que contém o 2, o 1 e o 0. Também vamos postar um vídeo aí no canal, né? Sem ver matemática explicando isso fica muito abstrato, e me vendo também fica abstrato, mas ajuda. Então, uma lógica não intuitiva do Frege a partir da teoria dos conjuntos, do número, a partir da teoria dos conjuntos, vai dar que os números eles se tornam infinitos, porque cada realidade do número só é dada pelo seu posterior. É um movimento muito parecido com o que está sendo feito aqui, né? A tentativa de totalidade ela sempre escorrega para o infinito, então aquilo que a gente supõe em totalidade sempre pode ser vista numa perspectiva mais ampliada como parte de uma outra totalidade infinitamente. Um jeito meio Russeliano de falar isso, né, pelo paradoxo de Russell, é o conjunto de todos os conjuntos. Se você faz um conjunto de todos os conjuntos, esse conjunto é um conjunto. Então tem que fazer um outro conjunto de todos os conjuntos, porque você fez mais um conjunto no momento de reunir todos os conjuntos. E toda vez que você faz um conjunto para tentar fazer o conjunto de todos os conjuntos, você acaba fazendo mais um conjunto que tem que ser contado por um outro conjunto de todos os conjuntos infinitamente. Daí, uma das ideias do paradoxo de Russell, né? A tentativa de totalização, ela produz inevitavelmente um infinito, então não há todo. Uma outra forma que o Lacan vai se apropriar aí da teoria dos conjuntos é uma forma completamente russeliana, né? Ele pega o paradoxo de Russell e faz um Ctrl-C, Ctrl-V a partir da teoria dos conjuntos, né? E o que ele vai fazendo é um movimento oposto. Ele vai fazendo um zoom-in. Em toda unidade, toda suposta unidade, haveria internamente a ela relações de um com todos os outros. Isso é especificamente a teoria do significante, né? Vamos ver se eu lembro como que ele faz isso. Ele faz alguma coisa assim. Em uma totalidade, digamos A, né? A, ele taca um S2 como um conjunto. E esse conjunto ele define como conjunto que pertence a A e contém os significantes que não pertencem a ele mesmo, afinal de contas, essa é a própria axioma do significante, né? Então, ele coloca significantes que não pertencem a ele mesmo, pertencendo aqui como elementos desse conjunto S2. E daí ele faz exatamente a pergunta do Russell, né, com a ideia de que quando se pergunta sobre os conjuntos que não pertencem a ele mesmo, você pode perguntar, mas então esse conjunto que não pertence a ele, dos conjuntos que não pertencem a ele mesmo, ele pertence a si mesmo? E ele não pode pertencer a si mesmo e não pertencer a si mesmo ao mesmo tempo. O que faz com que esse significante S2 ele tenha que cair para fora de A. O que, curiosamente, cria um problema lógico. É mais fácil acompanhar isso fazendo o esquema do que o Lacan vai fazendo. Mas ele vai provando que é exatamente a mesma teoria do Russell, né? Que o conjunto dos conjuntos que não pertencem a ele mesmo, ele não pode nem pertencer a si mesmo, nem não pertencer a si mesmo. Então, a unidade ela vai também sempre se dividindo. Só uma pausinha. Sim, retomando. Fiz uma pequena pausa para pegar uma cola no caderninho, né? O S2 aqui, o conjunto, ele é o conjunto de todos os significantes que não pertencem a ele mesmo. Mas se ele é um conjunto de todos os significantes que não pertencem a ele mesmo, ele não pode nem pertencer a si mesmo, nem ser o conjunto de todos os significantes que não pertencem a si mesmo, porque ele se torna automaticamente um conjunto a mais. Então, o ato de tentar reunir o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a ele mesmo, cospe sempre um conjunto a mais,
que não pode pertencer a si mesmo. Então, nisso, ele também faz uma lógica infinita, né? E nessa relação de zoom-in da unidade, né? Outro exemplo que o Lacan traz é de que em toda unidade de sentido, toda tentativa de totalidade da linguagem, há relação entre um significante e todos os outros significantes, né? Opa. Mas essa relação de um significante com todos os outros também pode ser visto como um a partir do qual isso vai dando num zoom-in, onde nesse A a gente pode ver internamente o mesmo esquema de um significante em relação com todos os outros. A gente pega esse todos os outros menor e faz uma relação entre um significante e todos os outros menor. E o que acontece é que aquilo também que a gente supõe como uma unidade, numa perspectiva, vai se tornando sempre um infinito cada vez menor, já que a unidade é sempre relação entre um elemento e todos os outros. Então, esse todos os outros forma uma outra unidade que é a relação entre um elemento e todos os outros infinitamente. Peraí, acho que aqui eu fiz errado. Acho que seria com S1 para fora. Vamos ver se dá certo assim. Fazendo lógicas enquanto a gente está fazendo. Bom, de todo modo, a gente vê o Lacan fazendo esses dois movimentos, entendendo que um conjunto que faz totalidade sempre espirra um para fora, e um conjunto que faz unidade, ele também se subdivide sempre em relações internas, porque isso também é axiomático no significante, né? Um significante é sempre relação com os outros, então essa relação com os outros sempre pode fazer uma unidade que se subdivide infinitamente. E para a gente acompanhar ali a forma como Lacan vai desenhando isso em teoria dos conjuntos que ele apresenta aí nessas páginas, para quem está lendo ali o seminário 16, do capítulo 4, é importante a gente extrair também as consequências que o Lacan recebe da lógica, né? Então, o Lacan foi para a lógica buscando certas coisas e ele traz de volta certas consequências que essa mistura de teoria do significante e teoria dos conjuntos traz, né? Isso é o mais essencial, porque afinal de contas nosso objetivo aqui é estudar a análise do discurso do Lacan, que se fundamenta a partir desses pontos da lógica do Lacan, né? Então, desse movimento de volta, da consequência que o Lacan tira da lógica da teoria dos conjuntos, ele vai propor que não há unidade no simbólico. Tudo é relação. Tudo é relação que produz sentidos. Então, aquilo que a gente supõe como uma unidade de sentido é sempre uma relação. Isso, inclusive, para nós mesmos. Não temos um sentido interno, mas são sempre relações de sentido que estão se transformando. Então, isso é também completamente contraditório à ideia de fato, né? Para o Lacan, tudo aquilo que se supõe fato é uma determinada relação de sentido entre outras possíveis. Um segundo ponto que o Lacan vai trazer de volta da lógica é que não há saber completo, não há todo. O que vai dar, tanto numa epistemologia da incompletude do Lacan, que ele explicou ali resumidamente pelo Poiré, que tem vídeo ali na aba de comunidade do Hudson Andrade falando sobre isso também, quanto a ideia de que não há todo no campo do saber, vai produzir no Lacan a noção de que não há universo do discurso, o que vai ser bastante importante para a gente pensar a análise do discurso do Lacan, né? Na análise do discurso do Lacan, o que a gente tem é sempre relação entre discursos, porque nada no nosso mundo pode ser tomado por um sentido único, de um discurso uno, afinal de contas não há um e não há todo. Se não há universo do discurso, ou seja, não há um discurso sobre uma coisa, não há apenas um discurso em jogo produzindo uma representação da realidade,
há sempre oposições entre discursos. Então, tudo se entende como sentidos em oposições. Então, o sentido que se produz sobre uma realidade é um entre outros num jogo de oposição, onde para que um sentido se efetive, um discurso se efetive, ele tem que conseguir silenciar outro. Por exemplo, há o conflito entre o discurso supremacista branco e o discurso antirracista. Não haveria apenas o discurso supremacista branco, haveria sempre também um discurso antirracista. Não há discurso que não, ao se fazer, não coloca no mundo também uma posição dele mesmo. Né? É uma ideia dialética de discurso. Né? O Alfredo Edelstein dá um exemplo que eu acho muito interessante disso, é que costuma-se passar pano para algumas merdas que o Freud falou, dizendo que era um pensamento de época. E o Alfredo Edelstein ele critica essa ideia de um pensamento de época porque suporia uma unidade de pensamento numa época. E que em qualquer época sempre se tem, no mínimo, oposições entre formas de pensamento. Como, por exemplo, a gente explicou desde lá da Grécia Antiga, né? Entre Parmênides e Heráclito. Discursos, eles sempre produzem as suas próprias oposições, eles sempre se colocam em dialética. Então, não se pode dizer que o Freud foi machista, porque na época dele as pessoas eram machistas, porque também na época do Freud havia discursos contraditórios e discursos contraditórios ao machismo já muito operantes e com uma representação pública muito grande, como o discurso do feminismo e da busca pelo direito dos votos. Isso já estava bastante representativo na população da época do Freud. Então, com essa ideia de criticar o pensamento de uma época, o que o Edelstein está fazendo é pondo em ação essa teoria do discurso do Lacan. Né? O discurso nunca faz o universo. A quarta consequência que o Lacan vai tirar dessa teoria, né, é que o saber está sempre num processo de transformação. Ele continua sempre se transformando, ele vai sempre num movimento infinito se ressignificando. Porque nunca se faz um nem se faz um todo, que daria uma certa noção de fixo ao campo do discurso, ao campo das ideias. As ideias estão sempre se transformando. E é isso. Talvez o vídeo mais difícil que a gente fez aqui no canal, apresentando a relação do significante com a lógica, as lógicas do Lacan, e o que ele vai trazer de volta disso. Se embananou um pouquinho para explicar certas lógicas dessas, porque depois de ler, se não vai lendo no livro e fazendo os desenhos aí, a gente se perde mesmo. E me parece que é efeito da própria lógica dela ser não intuitiva nesses campos, né? Assistam vídeos sobre o Russell e sobre o Frege, que dá para entender mais esse movimento que o Lacan faz, que a acoplação entre a teoria do significante e a teoria do conjunto acaba ficando bastante explícita, assim. Vou deixar ali na aba de comunidade. É isso. Um abraço a todos. Nos vemos.